11 de abril de 2014. Chegou a hora! Santos e Ituano decidem neste domingo quem fica com o título do Paulistão 2014. No Rio de Janeiro também tem decisão. Vasco precisa vencer o Flamengo, ainda abalado com a eliminação na Libertadores. Volante do São Bernardo é vítima de racismo de torcedores do Paraná Clube em duelo pela Copa do Brasil. Ele está feliz e aliviado com o gol que marcou anteontem e surpreso com a reação da torcida quarta-feira no Morumbi. Daqui a pouco a coletiva de Alexandre Pato e as últimas do Tricolor. E ainda, atraso nas obras do Rio de Janeiro ameaça a Olimpíada no Brasil. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta sexta-feira começa falando dos Jogos Olímpicos de 2016. O Comitê Olímpico Internacional decidiu agir para solucionar os problemas de atrasos nas obras do evento que vai acontecer no Rio de Janeiro. O presidente do COI, Thomas Bach, informou que algumas medidas serão tomadas, entre elas o envio imediato do diretor executivo Gilbert Felli, que vem ao Brasil e na próxima segunda-feira deve ter uma reunião com o prefeito Eduardo Paes. Apesar do COI estudar alternativas para a realização dos Jogos, o presidente da entidade ainda acredita que o Brasil pode realizar a Olimpíada. Em uma coletiva de imprensa na Turquia, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou que mesmo com o atraso nas obras para os Jogos do Rio de Janeiro em 2016, a cidade tem condições de sediar um grande evento esportivo. O dirigente pediu para que erros anteriores sejam esquecidos e os esforços de todos sejam focados para a realização das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Isso não é sobre o passado, mas sim sobre 2016. Temos que olhar o futuro e não iniciar um jogo de culpa diante do que passou. Precisamos de toda a nossa energia, porque compartilhamos as preocupações. É bom juntarmos os esforços, a fim de que esses dois jogos sejam bem-sucedidos. Assim, uma vez que a cerimônia de encerramento termine, podemos voltar a falar sobre responsabilidade. Mas agora acredito que não seremos responsáveis se olharmos muito para o que já aconteceu. Essa será a primeira vez que acontecerá uma edição dos Jogos Olímpicos no continente sul-americano. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. E aí, talvez o mais otimista possa dizer, não, mas para os Jogos Olímpicos ainda temos um tempo muito grande. Eu não me iludo, não é? Não me iludo porque em termos de Copa do Mundo, foi dito que nós teríamos as obras de mobilidade urbana que não aconteceram, o trem-bala. Cadê o trem-bala? Cadê? Cadê o trem? São Paulo, Rio, é só puxar no arquivo. Bala tem bastante. Não é? Bala tem, mas Falta o trem não tem. Não é? Então, ou seja, quando surgiu essa história de Copa do Mundo aqui, os políticos, os engravatados apareceram. Não, vamos fazer um trem-bala, as melhoras no aeroporto. Não aconteceu absolutamente nada. As vias de acesso, absolutamente nada. E o pior que isso, Flávio, Michele e você em casa, é que nem os estádios, acreditem, não estão prontos ainda. No final de semana nós temos a final do Gauchão, Inter e Grêmio não poderão jogar no Beira-Rio, que é o estádio de Copa do Mundo. Vão ter que jogar em Caxias do Sul. Não é? Os estádios, pelo menos os estádios, eu falei, eles vão até ficar prontos, mas não estão prontos ainda. Né? Então essa história, quando se refere aos Jogos Olímpicos, vai ser a mesma coisa. Falta tempo, tem tempo? Tem, mas falta vontade. O negócio é deixar para fazer o atropelo em cima da hora. O Flávio sabe, já falou muitas vezes isso aqui. Porque em cima da hora, aí não tem licitação, quem paga mais e vamos todo mundo mamar na teta da vaca. É mais ou menos por aí o caminho, lamentavelmente. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garfa. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Boa noite. Olha, eu penso assim, eu acho que o brasileiro não tem capacidade para fazer. Nem Copa do Mundo e nem Olimpíada. Não o brasileiro que a gente conhece, o dirigente esportivo não tem capacidade, os políticos também não. Deve ter alguns ou muitos executivos brasileiros que estão à margem do processo, porque eles farem uma coisa transparente, decente. Empresas brasileiras que também poderiam fazer isso de uma maneira decente, legal, dentro do futebol, dentro de todos os outros esportes. Mas, infelizmente, as pessoas que estão mandando no nosso país, no futebol, os políticos e tal, eles não, ou não têm capacidade, mas vão ser bonzinhos, não têm capacidade. Nós vamos ficar sem água.
Nós vamos ficar sem água. Então, essa gente é que está querendo fazer uma Olimpíada e Copa do Mundo. Ou seja, não dá. A grande ideia do COI seria tirar daqui. Evitaria que a gente fosse roubado, aquela coisa toda e tal. Então, os que estão no comando não têm capacidade. Ou não têm honestidade suficiente para isso. Isso para mim é muito claro. Agora, o COI que corre o risco dele, né? Já está vendo na Copa do Mundo. Essa história da licitação, de fazer sem licitação, é claro que eles querem isso. A roubalheira é um negócio... A Olimpíada e a Copa vieram para cá para que se roubasse mesmo. Isso é normal. Só para dizer que em Campos do Jordão estavam construindo, eu disse isso outro dia essa semana, estavam construindo um centro de treinamentos lá para os atletas e está tudo parado, tudo as traças lá e as construções ficando totalmente deterioradas. Mas o dinheiro já foi liberado, pode ter certeza. Exatamente. E agora, se quiserem consertar, vai ficar muito mais caro. Vou ter que pôr abaixo aquilo lá, porque está uma podridão total. Daqui a pouco nós vamos falar da decisão do Campeonato Paulista. Para aquecer, vamos à enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é: quem será o campeão paulista? Garrafa, Santos ou Ituano? Ituano. Certo. E o Flávio? Para mim, Santos. Santos. Resultado da enquete sai no final do programa de hoje. Opinar? Eu acho que vai ser o Santos. É que se falar empate, dá Ituano. Só não tem como empatar. Não. Vai ser o Santos, com certeza. Santos 2-0, aí 2-0 ganha Santos, não é isso? Direto, exatamente. Está aberta, a decisão está aberta, apenas um palpite aqui, a gente está seguindo a enquete, né? Mas o Santos tem total condição de inverter essa vantagem que hoje está com a equipe de Itu, a gente espera uma grande final. A vitória do Ituano, acreditem, ela valorizou o jogo desse final de semana, porque se o Santos tivesse metido um chocolate de 3, o campeonato teria acabado. Então o Santos tem a possibilidade de inverter um resultado que é favorável à boa equipe do Ituano, vem fazendo um belíssimo trabalho do Dorival, daqui a pouco a gente fala mais dessa decisão. 3 jogos aconteceram ontem à noite pela Copa do Brasil. O Fluminense goleou o Horizonte do Ceará e garantiu vaga para a próxima fase. Em Santa Catarina, o Londrina perdeu, mas eliminou o Criciúma. E em Curitiba, o Paraná venceu o São Bernardo e vai continuar na competição. Veja os gols. Em Curitiba, o Paraná recebeu o São Bernardo e abriu o placar com Anderson Rosa, de cabeça, aos 40 minutos do primeiro tempo, 1-0. 4 minutos depois, foi a vez de Giancarlo usar a cabeça para aumentar a vantagem, 2-0. No segundo tempo, o Bernô descontou nessa cobrança de falta do quase xará Giancarlo. Mas o Giancarlo do Paraná entrou em ação novamente para definir o placar e classificar o tricolor à próxima fase, 3-1. Em Santa Catarina, Silvinho fez o primeiro do Criciúma para cima do Londrina, 1-0. A 2 minutos do final, Douglas marcou contra. Esse placar levaria o jogo para os pênaltis, mas aos 47, Bidia fez o gol da classificação do Londrina, que havia vencido o jogo de ida por 2-0. E no Rio de Janeiro, o Fluminense precisava de 2 gols para passar de fase contra o Horizonte. Mas a equipe fez mais na estreia do técnico Cristóvão Borges. Conca marcou o primeiro. O zagueiro Gum apareceu atrás da defesa e anotou o segundo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Carlinhos cruzou e Rafael Sobis deixou o dele. Já na segunda etapa, Wagner bateu colocado e fez o 4º do Flu na partida. E no finalzinho, Fred fechou a conta no Maracanã. 5-0 e passagem carimbada à próxima fase. Pô, que bom que o Fluminense conseguiu se classificar, senão o STJD tem que arrumar um jeito de ferrar o Horizonte. Já vi um advogado de plantão lá no Maracanã. E dá certo, porque caçaram a eliminada portuguesa. Ou seja, mutreta no Brasil dá certo. Foi uma tremenda mutreta e deu resultado com a portuguesa. Então, ainda bem que o Fluminense ganhou em campo, assim não precisa o STJD ter trabalho. E espero que a portuguesa continue na justiça comum, tentando aí inverter a situação, que ela é complicada, até porque agora foi para o tribunal do lado do Rio de Janeiro. Já levaram para lá e o negócio... Vizinho da CBF. Não é? A mutreta deu. Como toda mutreta no Brasil, dá certo. E aproveitando aí Copa do Brasil, meu Londrina, né? Ontem com o time reserva, fomos então até Criciúma, jogo dramático, 2-0, levava o jogo para os pênaltis. Aos 46, o Londrina fez o gol que deu a classificação e domingo tem a decisão lá em Maringá. Maringá e Londrina, eu estava em Londrina no final de semana, aliás, abraçando a todos aí do norte do Paraná, Cambé, Londrina, todo mundo mandando um abraço para o Flávio, beijo para Michele, Celso, Chico, todo mundo curtindo a nossa programação. O norte do Paraná, o pé vermelho, em festa com essa final Londrina e Maringá no final de semana.
Muito obrigada, Garrafa. E na noite de ontem, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul puniu o Esportivo de Bento Gonçalves com a perda de 9 pontos, 6 mandos de campo e o pagamento de multa de R$30 mil. Isso porque no duelo do clube com o Veranópolis, quando torcedores do clube mandante ofenderam e colocaram banana sobre o carro do árbitro da partida, Márcio Chagas da Silva. E essa punição causou o rebaixamento do clube no Campeonato Gaúcho. Quase no mesmo momento em que isso acontecia, no Paraná, outro caso de racismo foi registrado contra um personagem de uma partida de futebol. O mais recente caso de racismo no futebol brasileiro aconteceu nesta quinta-feira durante a partida entre Paraná Clube e São Bernardo pela Copa do Brasil. No final da partida, o volante Marino do time do ABC Paulista foi expulso. Na saída para o vestiário, bateu boca com um grupo de torcedores e teria sido chamado de macaco e gorila por alguns deles. É um crime de racismo cometido contra um atleta que entrou chorando no vestiário, jogou a camisa no chão, né, porque foi chamado de macaco. Isso não existe. É inconcebível em 2014 ainda terem seres humanos que discriminam outros irmãos por conta da cor da pele, né? Então São Bernardo vai às últimas consequências. É o mínimo que nós podemos fazer para defender a honra desse nosso atleta. Após o término do jogo, o atleta compareceu à delegacia móvel instalada na Vila Capanema para registrar queixa. Isso vai evitar de mais gente fazer isso, né? A gente está trabalhando ali dentro, a gente tem família, né? E espero que isso não aconteça mais, independente se é aqui em outro lugar, espero que não aconteça mais. O presidente do clube disse que você chegou a chorar no vestiário, que ficou bem chateado. Com certeza, quem que não fica? Deixo minha família lá em casa lá para vir trabalhar aqui, fazer um bom jogo e acontece essas coisas. Isso é lamentável, cada dia que passa fica pior. Te passava pela cabeça, Marino, um dia acontecer isso com você? Não, isso nunca aconteceu. Independente se eu estava no Atlético, no esporte, isso nunca aconteceu comigo. É time de massa. E isso aconteceu isso aqui em Curitiba, espero que isso não aconteça mais não. O que o torcedor disse exatamente, Marino? Tava descendo ali. Aí um subiu no lambrado e me xingou de macaco. Aí na raiva subiu, peguei e taquei o copo d'água. Aí o outro começou a me xingar de macaco também. Aí eu desci pra baixo chorando, já as coisas começaram a ficar pior. Aí eu entrei pra dentro e esse cara foi atrás do cara. Já disse uma vez, se o jogador for encher a cara do cara que chamou, eu não vou falar uma palavra contra. Não sou a favor de violência, mas nesse caso, nossa, se ele pulasse o alambrado e metesse porrada nos caras, da minha parte ele teria total apoio. Segundo, eu gostei demais da decisão lá do Rio Grande do Sul e acho que aqui no caso do Paraná é o seguinte, ou apresenta os imbecis ou rebaixa o Paraná de divisão. Acho isso ótimo, sabe? Elimina logo, acabou. Não tem muito, tem que ter muita conversinha. Porque aí quando tiver uma confusão próxima, vão identificar esses vagabundos. Talvez os próprios torcedores exatamente. De porrada. Aí acaba essa palhaçada. Então acho que o Paraná ou identifica e os caras vão ter que assumir legal, né? Pegar um processo pesado. Porque não tem nem sequer fiança, vai em cana direto ou rebaixa o Paraná. Acho que é simples. O Paraná Clube divulgou uma carta dizendo que vai apurar, quem vai tentar apurar. Acho bom que apure que acha. Não, mas tem que ser assim. Se não apurar, se não achar, elimina da competição. Também concordo. Libertadores, com a classificação garantida antecipadamente, o Atlético Mineiro entrou em campo apenas para cumprir tabela e fez o suficiente para vencer o Zamora da Venezuela por 1-0 no estádio Independência. Veja o gol. O Galo Mineiro venceu o Zamora da Venezuela graças ao gol solitário do atacante Jô, logo aos 9 minutos de partida. A equipe fechou a fase de classificação como líder do Grupo 4, com 12 pontos ganhos. Quem também entrou em campo, já classificado, foi o Grêmio, que venceu o Nacional do Uruguai por 1-0 e terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha da competição, ficando atrás apenas do Vélez, da Argentina. Pelo Grupo 6, o Grêmio encerrou a fase de grupos com uma vitória magrinha para cima do Nacional do Uruguai. 1-0, gol de Barcos cobrando pênalti. O tricolor gaúcho tem a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do Vélez Sarsfield. Mais 2 jogos encerraram a fase de grupos. O Nacional do Paraguai venceu Santa Fé da Colômbia e garantiu vaga nas oitavas de final. Já o News Old Boys decepcionou o torcedor que lotou o estádio El Colosso del Parque em Rosário. Além de perder do Nacional de Medellín, a equipe argentina foi eliminada da competição.
Pelo grupo 4, o Nacional do Paraguai recebeu o Santa Fé da Colômbia precisando vencer, mas foi o time visitante que saiu na frente com Medina, 1-0. 8 minutos depois, Benítez deixou tudo igual, 1-1. No começo da etapa final, Barreiro usou a cabeça e virou o placar, 2-1 Nacional. Medina, agora de pênalti, fez o segundo dele e do Santa Fé no jogo. Só que 2 minutinhos mais tarde, Torales marcou definindo a vitória e a classificação dos paraguaios à próxima fase, 3-2. No grupo 6, só a vitória classificaria o Atlético Nacional da Colômbia contra o Newell's Old Boys da Argentina. E ela veio. Trellis fez o primeiro dos colombianos. Cárdenas aumentou a vantagem, 2 gols em 13 minutos de partida. Casco diminuiu e deu uma ponta de esperança ao time argentino. Mas no segundo tempo, Berrio marcou o terceiro do Atlético e assegurou a classificação da equipe às oitavas de final, 3-1. Pelo grupo 8, Peñarol e Deportiva Zuateg entraram em campo já eliminados e apenas empataram o jogo em 1-1. Silva marcou para os uruguaios ainda no primeiro tempo e Aguilar, já na etapa final, empatou para o time da Venezuela. No mesmo grupo, o Arsenal já sabia que iria terminar a primeira fase com o segundo lugar. Mesmo assim, não tomou conhecimento do líder Santos Laguna. Zelaya fez o primeiro. Já na segunda etapa, o experiente Echeverría ampliou o marcador na Argentina. Crozas jogou contra o Patrimônio e fechou a conta. 3-0 e classificação garantida às duas equipes. Ó, tem um time que é preciso tomar muito cuidado, o Atlético Nacional de Medellín. Esse time é muito bom, começou mal pra caramba, aquele grupo. Pra mim, o grupo tinha 3 times que podiam brigar pelo título. O Grêmio, o Newell's Boys e o Atlético Nacional. O Atlético Nacional ficou para trás, tomando 5-0 do Grêmio. De repente ele começou a reagir e se classificou ganhando lá dentro do estádio Marcelo Bielsa, do Nilson. Meteu 3-1. Próximo adversário dele é o Atlético Mineiro. Olho nesse time. Olho nesse time. Para mim, os 2 favoritos são, eu já falei isso antes, os 2 que se classificarem dessa chave são os 2 favoritos para o título. Então, para mim, Grêmio e Atlético Nacional de Medellín são os 2 favoritos. O Atlético Mineiro que se cubra, é um belo time, é o atual campeão. Paulo Autori faz um belo trabalho, mas muito cuidado, porque é um time perigosíssimo e de muito bom nível. É um confronto realmente para ficar atento aí. O Atlético teve a melhor campanha dos brasileiros nessa primeira fase, fez jus ao título que ele ostenta, mas eu entendo que ficou feio, né? O Brasil de 6 passa só a 3 para a segunda fase. 3 ficaram no meio do caminho. Bem que 3, hein? Mas enfim, pela tradição, mas Flamengo, mesmo Atlético Paranaense, eu concordo, Flávio, mas não passar a primeira fase olha, eu vou falar para você uma coisa. E o Atlético Paranaense parece que tem uma bomba no dia de hoje, não é isso, Michele? Exatamente, Garrafa. O atacante Adriano estava demorando, né, para ele aprontar alguma. Ele não compareceu aos treinamentos ontem, quinta-feira, e nem hoje. E ele não justificou a ausência. E ele pode ter o vínculo contratual dele rescindido, porque ele foi visto na madrugada de quinta para sexta-feira no show da cantora Anitta em Curitiba, numa casa noturna lá. Tem fotos dele acompanhado de mulheres, de bebida. E ele tem um contrato de produtividade, né? Então agora, será que... Acompanhado de mulher e bebida, não tem nenhum problema. O problema é faltar no treino, né? Se o cara quiser tomar uma cerveja lá, tomar uma cerveja dele, a mulher normal, absolutamente normal, o problema não é ir pro treino. Mas não adianta, é rosca espanado, não é novidade, né, Flávio? Esse não tem jeito. Eu fico imaginando ele dançando o show das poderosas. Prepara. E os caras do Atlético Paranaense perderam a classificação, os caras olhando para ele assim... Poderosa, né? Quer dizer, mas coitado do Adriano, eu tenho muita pena dele. Ele tá se destruindo, a gente sabe como é que é isso, enfim, é uma pena. Mas... O Tite, aliás, falou aqui no Mesa Redonda, né? A maior frustração que ele teve no Corinthians foi não ter podido ajudar o Adriano. Tentou, mas não conseguiu, não deu resultado. O Atlético Paranaense do Adriano, o Botafogo e o Flamengo estavam no lugar errado. Culpa do futebol paulista incompetente que não conseguiu classificar ninguém. Esses lugares deviam ser de Corinthians, de São Paulo, de Santos. Esses deveriam ter se classificado. Foram incompetentes, entraram os 3 que não tinham que entrar. Aí, deu nisso. Com a definição dos classificados da Libertadores, confira os confrontos das oitavas de final. O Nacional do Paraguai, segundo colocado do Grupo 4, enfrenta o Vélez Sárcio, primeiro do Grupo 1. O vencedor deste jogo pega o Arsenal da Argentina, segundo do Grupo 8, ou a União Espanhola, líder do Grupo 2.
O The Strongest da Bolívia, segundo lugar do Grupo 1, encara os uruguaios do Defensor, primeiro no Grupo 5. Quem vencer terá pela frente o Atlético Mineiro, primeiro do Grupo 4, ou então o Nacional de Medellín da Colômbia, segundo do 6. Do outro lado da chave, o São Lourenço, vice-líder do Grupo 2, joga com o Grêmio, primeiro do Grupo 6. O adversário do vencedor deste jogo sai do confronto entre Cruzeiro, segundo do Grupo 5, contra o Cerro Porteño, primeiro do 3. Duelo brasileiro à vista. Leão do México e Bolívar reeditam nas oitavas as partidas que tiveram na primeira fase do Grupo 7. O vencedor enfrenta o Lanús da Argentina, segundo do Grupo 3, ou o Santos Laguna do México, primeiro do Grupo 8. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem o melhor programa de debate esportivo da TV brasileira. É claro que eu estou falando do Mesa Redonda, apresentado pelo Flávio Prado e com o nosso super time de comentaristas. O destaque deste final de semana é a decisão do Campeonato Paulista, mas nós também vamos falar dos outros estaduais e das notícias do trio de ferro que se prepara para a disputa do Brasileirão. Estarão aqui conosco o diretor de futebol do Corinthians, Ronaldo Ximenes, e o ex-jogador David, que defendeu Santos, Corinthians, Fenerbahçe e Coritiba e que agora tenta a carreira de técnico. Flávio Prado, assunto não vai faltar, hein? E podemos ter uma surpresa boa aí também, com um convidado muito especial. A gente, no final de semana, vai confirmando para você. De qualquer forma, matérias especiais, programaço imperdível. Mande as suas fotos pelo nosso Twitter, mande os seus vídeos pelo nosso e-mail. Vai ser muito legal. A gente quer ver, você que vai fazer alguma coisa ligada a futebol no final de semana, tira a foto e manda aqui pra gente, que no domingo a Michele vai mostrar. Vai ser muito legal. Você, sua família, seu filho. É muito bacana. A gente quer você no Mesa Redonda participando e botando a cara pra gente poder ver. E olha, uma última notícia. Lusa desiste de brigar na justiça. Vamos jogar a Série B, diz o presidente, e depois da CBF conseguir caçar a liminar que mantinha a Lusa na elite do futebol brasileiro, como nós dissemos ontem aqui no Gazeta Esportiva, o presidente do clube, Ilídio Lico, se mostrou conformado com o rebaixamento e disse o seguinte: não tem jeito, tentamos, mas não deu, e agora, a poucos dias do início da Série A e B do Brasileiro, nada vai mudar. Vamos mandar o time para Santa Catarina, está definido, vamos jogar a Série B. Eu acho que chegaram no preço, viu? Tá com cara aí a notícia é do site Globo.com. Eu acho que chegaram no preço. Checar o saldo bancário lá. Eu acho que chegaram no preço do que a Portuguesa queria e tal, aquele negócio de 800, 400 e tal. É triste. Gente, hein? No Brasil, mutreta dá certo. Armaram uma mutreta para salvar o Fluminense, escolheram a Portuguesa. Teve gente dentro da Portuguesa que levou grana para topar fazer a picaretagem e deu tudo certo. Mutreta no Brasil dá certo. É muito triste que isso aconteça. Campeonatos estaduais, o Campeonato Mineiro, mais uma vez, será decidido entre Cruzeiro e Atlético, que vem embalado aí pela classificação na Copa Libertadores. Enquanto o Galo se recupera do jogo de ontem contra o Zamora pela competição continental, o Cruzeiro aproveitou o dia de descanso a mais para se preparar para a decisão. O goleiro Fábio, da Raposa, espera um duelo equilibrado. Acho que as duas equipes vêm mantendo aí um bom rendimento dentro de campo ao longo desses últimos anos, né? O Cruzeiro reformulou e já no seu primeiro ano conseguiu aí esse tricampeonato brasileiro. O Atlético passou por várias situações até conseguir um grupo competitivo de qualidade que concretizou aí com a conquista aí da Libertadores. Eu acho que são duas equipes aí que estão entre as melhores, né? Acho que a gente também não pode ser injusto, porque nós sabemos que tem equipes aí que tem jogadores de muita qualidade e um grupo muito bom como a do Cruzeiro e como do Atlético. Vai ser um clássico eletrizante, né? Acho que tem tudo aí para ser um belo jogo. As duas equipes têm muita qualidade. Independente da vantagem, eu acho que o jogo fica equilibrado, porque nós também não vamos nos apoiar nessa vantagem. Eu acho que essa vantagem ela é importante, mas ela não pode ser usada já no início do jogo. Ela tem que ser usada de acordo com as circunstâncias do jogo e principalmente a partir de um certo tempo da segunda etapa. Nós esperamos um Cruzeiro equilibrado, né? O que vem a ser isso? Um time que possa defender bem, porque o adversário é envolvente, tem jogadores de boa técnica que decidem, mas nunca fugindo da sua característica de pressionar bastante, de marcar no campo de ataque, de buscar criar as oportunidades necessárias para vencer o jogo.
Bom, apesar da decisão acontecer no Mineirão, né? Hoje a gente sabe que o Independência é a casa do Atlético, o primeiro jogo foi no Independência, agora é no Mineirão. E essa pequena vantagem que tem o Cruzeiro do empate, eu entendo que está muito aberta pela rivalidade, pelo tamanho, pela qualidade das duas equipes, o campeão brasileiro com o campeão da Libertadores. O Cruzeiro pode ter uma ligeira vantagem em questão de regulamento, mas é uma decisão muito aberta. O Galo, ele vai, no meu entendimento, Flávio, ele vai um pouquinho com moral mais assim, né? Porque em casa não fez o resultado, o Tardelli perdeu um gol que não era para ter perdido, o pessoal está se lamentando, o Cruzeiro vem motivado porque buscou a classificação na Libertadores, ninguém acreditava, a vitória por 3-0 saiu. Eu entendo que o Cruzeiro vive um astral melhor. Se vai tornar ele campeão, não sei. Mas, de qualquer forma, o Cruzeiro, para mim, tem um pouquinho de vantagem numa grande decisão, os dois melhores chegando, Flávio. Aliás, os dois melhores do Brasil junto com o Grêmio. São hoje a nata do futebol. O único estado que tem dois times de alto nível é Minas Gerais, né? Cruzeiro e Atlético são dois grandes times. O Atlético do Cuca era um time muito doido, né? Quando jogava no Estádio Independência, ele era quase imbatível. Fora, ele caía muito, oscilava muito. O Autori está fazendo um trabalho no sentido de deixar o time um pouco mais equilibrado. Conseguiu fazer isso nessa primeira fase da Libertadores. Isso tira um pouquinho do favoritismo do Mineirão, que o Cruzeiro tem, que o Garrafa colocou com precisão. Então, o jogo fica mais parelhozinho ainda, porque o Atlético hoje é um time que procura jogar bem, ou mais ou menos no mesmo nível dos dois lados, em casa e fora. Vai ser legal. Enquanto o Vasco teve a semana inteira para descansar e treinar pensando só na final do Campeonato Carioca, o Flamengo ainda tenta juntar os caquinhos da eliminação da Libertadores em pleno Maracanã. Mas está difícil para os rubro-negros virarem a página e deixarem o Leão no passado. Depois de ter sido eliminado na Libertadores, ainda na fase de grupos, ao perder para o Leão do México, o Flamengo tenta reconstruir o ânimo da torcida e ver o duelo contra o Vasco, domingo às 4 da tarde no Maracanã, na decisão do Campeonato Carioca, a chance do orgulho rubro-negro ser restabelecido. Temos que colocar a mão na consciência de cada um jogador, de saber onde errou, de fazer uma autoanálise. Eu acho que isso é o momento certo de fazer uma autoanálise para que a gente possa ganhar o jogo no domingo, trazer o título do Campeonato Carioca, que vai ser muito difícil. A equipe do Vasco é uma excelente equipe também. Sabemos que vai ser um jogo disputado, mas ganhar esse título seria muito importante para a nossa equipe, para que a gente possa ter uma sequência boa do ano. Na primeira partida entre as duas equipes, no último final de semana, o empate por 1-1 favoreceu o Flamengo, que joga a partida derradeira por uma nova igualdade para levantar o caneco, já que o Clube da Gávea fez uma melhor campanha na primeira fase da competição. Do lado do Vasco, o treinador Adilson Batista espera ansiosamente o retorno de Guinha Azul e Edmilson para a decisão. Eu tenho conversado com o departamento médico, olhei, já falei, ontem o Guinha Azul trabalhou, Edmilson foi, a gente segurou um pouquinho, né, como fizemos semana passada com outros jogadores. Então, eu confio que os dois estarão presentes. Se o jogo fosse amanhã, eles iriam pro jogo? Como não é amanhã, é domingo, né? Tá bem mais fácil. Eu acho que o Vasco bem favorito por tudo que aconteceu. O Flamengo deu mais um vexame dentro do Maracanã. O Vasco descansou, o Adilson está fazendo um trabalho bem tranquilo. Para mim, o Vasco é favorito, até com uma certa folga nesse jogo. Entendo que essa síndrome de vice do Vasco pode acabar nesse próximo domingo. Esta é uma tendência. Claro que mesmo o Flamengo em baixa, o Flamengo está abalado, levou uma cacetada no Maracanã, quase 60 mil torcedores viram a eliminação precoce, né? Pela camisa do Flamengo, nem tanto pelo time, mas pela camisa, pela tradição em pleno Maracanã, o Vasco entra melhor, mais descansado, como bem destacou o Flávio. Talvez só por uma superação e por ser Flamengo, o jogo possa ficar muito equilibrado aí, em função da rivalidade das duas equipes. Mas estou com o Flávio nessa, o Vasco vai de cabeça erguida, entra na boa para o jogo. Se vai aproveitar, se vai transformar isso em vantagem e, consequentemente, no título, não sei. Mas se tivesse que apostar em alguém neste momento, apostaria também no Vasco. Bom, e sabe que nós estamos sendo assistidos agora direto do Amazonas, viu, Flávio Prado? Então, quero agradecer a nossa audiência lá do Amazonas, a dona Romana e esposa do senhor Bonfim, que curtem o Gazeta Esportiva. Beijo, dona Romana. É muito visto no Amazonas, viu? Legal. Beijo, seu Bonfim. Estado maravilhoso da nossa federação. E também nos acompanha aqui o jornalista Marcelo Rosenberg, nosso companheiro lá do Band Esportes, acompanhando o Gazeta Esportiva. Aqui um abração para o Rosenga.
E no Rio Grande do Sul, o Grêmio é descanso total nesta sexta-feira depois de vencer o Nacional pela Libertadores na noite de ontem. Já o Inter, que venceu o rival no primeiro jogo da decisão do Gauchão, quer repetir o feito e fazer a festa. O Internacional pretende que esse domingo seja de festa, assim como foi o último final de semana dos Colorados, após a reinauguração do estádio Beira-Rio. Para que a metade vermelha do Rio Grande do Sul comemore mais um campeonato gaúcho, basta que o Inter consiga apenas um empate diante do arquirrival Grêmio, às 4 horas da tarde, no estádio Centenário de Caxias do Sul. Mas isso não quer dizer que o clube está com uma das mãos na taça. Eu quero poder segurar a taça até o final do jogo, mas até tu colocar a mão ali, cara, isso vai são 90 minutos de muita disputa, respeito mútuo, vamos estar frente a frente dois grandes times, né? Não significa nada. Da maneira que vencemos o primeiro, eles podem vencer o segundo. O Abel tá com cara de campeão, né? Tá ali, sabe que vai dar o bote, já sabe o caminho das pedras. E a vitória, né, na casa do adversário transformou, lógico, o Internacional como favorito. Lamento que o Beira-Rio, há 1 mês e meio da Copa, 2 meses e meio da Copa, não possa receber, por segurança ou por qualquer outro problema, a decisão do Campeonato Gaúcho. Isso foi comentado lá no início do programa. Mas entendo que o Inter, Flávio, como está focado única e exclusivamente no Campeonato Gaúcho, fez a vitória. O Grêmio teve um jogo complicadíssimo no meio dessa semana. O Inter, para mim, tem a vantagem aí de conquistar o título, mas tratando de Grenal, qualquer resultado é absolutamente normal. O Inter sai com favoritismo, sim. O Anderson está fazendo um grande trabalho no Grêmio, mas a primeira derrota provavelmente foi fatal para o Grêmio. Depois da vitória diante do CSA por 3-0 na quarta-feira, os jogadores do São Paulo ganharam folga e voltaram aos treinos somente nesta manhã. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. Mesmo com o nariz quebrado, Álvaro Pereira volta aos treinos. Fraturou a napa no jogo com o CSA. Topas uma plástica? Tá torto o nariz aí, Pereira? Já melhorou? Jogará mascarado, com proteção no rosto, na estreia do time no Campeonato Brasileiro, dia 20, contra o Botafogo no Morumbi. Uruguaio é macho, valente. E o Luiz Fabiano também põe respeito na cara do gol. Muricy falha a verdade, somente a verdade, senão o nariz cresce. É um jogador que precisa de assistência. Dentro da área ele é perigosíssimo. Não adianta, sempre converso com o Pato, com todos eles. Não adianta começar a querer meter bola comprida para ele, que ele não vai mais, ele não está mais nessa. Ele é jogador de explosão curta e dentro da área é perigoso. Então, os jogadores têm que acostumar com ele, né? O próprio Pato também tem que acostumar com ele também. Ô, Luiz, não gostou? Grita que eu te escuto. Com os 2 gols assinalados na classificação à próxima fase da Copa do Brasil, o centroavante alcança a marca de 189. Iguala-se a Teixeirinha como 3º artilheiro da história do São Paulo, atrás apenas de Gino e Serginho Chulapa, que tem 200 e lá vai pedrada cada. Já o Alexandre, esse não. Se bem que eu também faço os meus golzinhos por aí nas horas vagas, sem goleiro. Mentira. Foi fraco. Estou falando do Alexandre Pato, o entrevistado do dia, que marcou o primeiro dele com a camisa tricolor na quarta-feira passada. O jogador vibrou bastante e respirou aliviado. Estou mais leve, sim, porque fazer um gol dentro do Morumbi com 30 mil pessoas dentro do estádio e depois gritando o nosso nome é sempre especial. No entanto, o que mais surpreendeu o Pato no Morumbi não estava em campo, veio da arquibancada. Eu até, quando teve no meio do aquecimento ali, começaram a gritar o nome de todo mundo, eu achei, pô, será que vão gritar o meu também? Eu fiquei até muito surpreso quando começaram a cantar meu nome, começaram depois até mesmo do gol, ficaram muito tempo gritando meu nome, isso me deixou muito, muito feliz. E é aquilo, eu corri muito por eles, então eu tenho certeza que aos poucos eu vou me dedicar cada vez mais para que eu possa levar sempre esse sorriso no rosto de todos os torcedores são paulinos.
O Pato pode dar um upgrade no São Paulo. Sem dúvida, é um jogador de um nível muito alto, ele está bem, ele está contente, ele encosta no Luiz Fabiano, divide com o Luiz Fabiano a responsabilidade do gol. Gosto muito desse jogador. E a torcida rapidamente vai se encantar com ele, porque se ele começar a fazer gol é exatamente o que a torcida quer. Convenhamos, só tem o Luiz Fabiano e o Antônio Carlos na bola parada para fazer gol no time do São Paulo. Olha, é um reforço e tanto. São Paulo muda, no meu modo de entender, de patamar com o Alexandre Pato no time. Olha, Flávio, eu penso o seguinte, tudo depende do Pato. Que ele tem qualidade, que ele é diferenciado, a gente sabe. Eu até conversava com o Muricy nessa semana a respeito disso. E o Muricy na coletiva, ele me disse, ó, depende do Pato pôr essa vontade para fora. Sair essa comemoração aí, ele explodiu. É isso, ó, tá? É esse cara que a torcida quer ver. E não foi esse cara no Corinthians. Então, o Pato, se ele realmente tiver com vontade, com tesão de jogar, é um belíssimo jogador. Outra leitura correta do Muricy, profundo conhecedor, o Luiz Fabiano não é aquele cara mais de arrancada, de pique, agora é espaço curto. E o Pato e o Ganso podem deixar o Luiz Fabiano toda hora na cara do gol. Toda hora na cara do gol. Ganha muito em qualidade, como disse o Flávio, mas depende do Pato. É mais uma chance para você, Pato. A gente está sempre falando, a qualidade você tem. Chegou a hora e a hora é agora. Com Allan Kardec como titular absoluto do ataque, o Palmeiras ainda procura um substituto para o centroavante. 2 jovens jogadores do elenco surgem como opções para o técnico Gilson Kleina. Miguel e Rodolfo foram os escalados para conversar com jornalistas nesta sexta-feira. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Jogo treino do time principal contra o sub-20 do próprio Palmeiras. E a molecada botou as manguinhas de fora no início. 2-0, olha o golaço do Eric. Mas depois um show de gols de Allan Kardec e companhia. 9-2 para o Verdão. 3 deles desse jogador aí, o Rodolfo, que pediu até música. Em homenagem à minha namorada, essa semana ela pôs um detalhe numa foto nossa, Logo Eu, do Jorge Mateus. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. A diretoria do Palmeiras está à procura de um atacante para reforçar o elenco. O nome de Douglas Tanque, do Penapolense, já foi recusado pela diretoria. A solução para este problema, ou mesmo soluções, talvez estejam aqui dentro da academia de futebol. Rodolfo chegou do Rio Claro no início do ano e teve poucas oportunidades no time principal. Mesma situação do Miguel, prata da casa e desde 2007 no clube. É legal, né? A gente vê, passa no treino e fala, pô, um dia eu vou estar lá e hoje eu estou aqui. E é muito legal e gratificante para a gente fazer parte desse elenco. A cada treino a gente vai mostrando pro professor que quer jogar. Então, é ter calma e esperar aparecer a oportunidade. Numa hora dessa, uma raríssima oportunidade de falar com a imprensa. E eles querem mesmo é vender o peixe, fazer um comercial para o técnico Gilson Kleina. Antes de falar isso, eu queria primeiro falar do Allan Kardec, né, que é o nosso titular, é o nosso exemplo aqui dentro. Há pouco tempo atrás estava cogitado para ir para a seleção brasileira, é um grande atacante, uma das pessoas mais espetaculares que eu já conheci no futebol. Então, eu lógico, quero ser titular, mas eu tenho que respeitar muito ele, saber que tudo tem seu tempo. E eu quero jogar muito, mas tem que respeitar o tempo dele também. E você não vai vender seu peixe? Eu acho que é melhor dentro de campo, aqui não adianta não. Mesma coisa eu, o Leandro aí está numa excelente fase, é um excelente jogador, foi convocado para a seleção sub-20, isso mostra o potencial dele. Tem que ter calma, quando aparecer a oportunidade, claro que eu quero ser titular, mas ele está numa boa fase, eu reconheço isso e respeito. Então, é continuar trabalhando e quando aparecer a oportunidade, entrar e jogar bem. Por falar em respeito, todo respeito ao Miguel e Rodolfo, mas o assunto no Palmeiras é o Kardec. Se o Palmeiras sonha grande no Campeonato Brasileiro, não pode perder o Kardec. O Corinthians está de olho. Nossa, já pensou? Hora de falar justamente do Corinthians. O repórter Fernando Gavini acompanhou a sexta-feira do Timão. A sexta-feira trouxe boas notícias para o Corinthians. 13 dias após a morte de um operário no Itaquerão, a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho liberou as obras na arquibancada provisória do estádio. A liberação aconteceu porque foram instaladas redes de segurança e andaimes para aumentar a segurança dos operários. Sobre reforços, o lateral Ferrugem passou por exames médicos e assinou o contrato com o clube até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Falta ainda o Corinthians assinar o contrato de empréstimo com a Ponte Preta para que o jogador
possa ser considerado reforço para a temporada, mas isso deve acontecer nas próximas horas. Sobre o time, o Corinthians disputou um jogo-treino aqui no CT contra o Audax Osasco. O time jogou com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Kleber e Gil na zaga, Fábio Santos na lateral esquerda. A dupla de volantes foi formada por Ralf e Guilherme nas meias, Jadson e Renato Augusto, com Luciano e Romarinho no ataque. Este deve ser o time do Corinthians que vai estrear no Campeonato Brasileiro, claro, se não houver nenhum problema, no dia 20 contra o Atlético Mineiro em Uberlândia. Do CT Joaquim Grava, Fernando Gavini. Corinthians, terminado esse treinamento aí com o Audax, venceu por 2-1 e o caso do Sheik pode ser definido a qualquer momento. Tudo certo, documento, garantias bancárias, falta apenas a assinatura, que pode acontecer a qualquer instante aí. Sheik vai mesmo por empréstimo para o Botafogo. Está chegando a hora. Domingo, o futebol paulista vai conhecer o campeão da temporada 2014. Depois da vitória por 1-0 na primeira partida contra o Santos, o ituano volta ao Pacaembu precisando de um empate para ficar com o título. E o repórter Jonas Campos esteve em Itu acompanhando a preparação da misteriosa equipe comandada pelo técnico Doriva. Confira. 90 minutinhos para segurar o Santos e fazer história. Soltar o grito de campeão paulista. Esse é o desejo de todos aqui no Ituano. O time da melhor defesa do Paulistão, com apenas 10 gols sofridos, joga por um empate contra o Santos do melhor ataque. Após vencer o primeiro jogo da decisão por 1-0, o Galo de Itu espera repetir a boa atuação do último domingo. A gente sabe que o Santos vai tomar a iniciativa do jogo desde o início. A gente tem que tomar as precauções, mas a gente vai jogar da mesma maneira, saindo rápido, buscando também atacar o Santos à medida que a gente tem a bola e não vamos mudar absolutamente nada. O técnico Doriva tem força máxima para o jogo, conta com todos os jogadores e, apesar de não manter o mistério no discurso, tem trabalhado de forma isolada, com portões fechados. O último treinamento aberto para a imprensa aqui no estádio Novelli Júnior aconteceu na quarta-feira. Desde então, portões fechados e um ituano que busca foco e privacidade para a grande decisão de domingo contra o Santos no Pacaembu. Até lá, o principal objetivo por aqui é conter a ansiedade. A gente está bem tranquilo, a gente estava com certeza deixando ou tentando deixar de lado a euforia, deixar para os torcedores. No nosso trabalho a gente está contendo o máximo que a gente pode, a gente sabe que é difícil conter a euforia num momento como esse. Estamos na final do Campeonato Paulista. Não é comum essa situação, mas a gente está com os pés no chão, a gente está tendo conversas pontuais com os atletas e estamos focados aí para essa decisão. É difícil, não é fácil a gente ficar... Realmente, o final do Campeonato Paulista, eu acho que o pessoal está muito feliz com isso, chegar dessa forma assim... Acho que o Ituano foi a última vez, foi em 2002, lá que foi campeão. A gente também, realmente, porque até o assédio ali da torcida, que aqui não... Durante o Campeonato Paulista não vinha com bastante frequência. Aconteceu agora na final lá em Santos, que foi em bastante número, mas mudou a nossa rotina, até a imprensa aí está vindo aí, conhecendo o Ituano, e isso eu acho que é muito legal, porque a gente joga futebol, sabe que acontecendo isso é porque a gente está bem. Então, mas eu acho que tem que manter a calma, a hora vai chegar e a hora que chegar a gente tem que estar tranquilo. A gente fica bastante ansioso, para que chegue logo domingo, mas é ter tranquilidade, é trabalhar e esperar o momento certo, não ficar muito ansioso para que na hora do jogo não atrapalhe a gente também. Num clima bem descontraído, o técnico Oswaldo de Oliveira segue preparando a equipe do Peixe, que não vai ter outra alternativa senão partir para cima do Ituano em busca de pelo menos 2 gols de diferença para garantir o título, sem a necessidade da decisão nos pênaltis. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. No Santos, um raro momento de descontração nesta decisiva semana. Oswaldo de Oliveira se preparando para bater um pênalti. Aquecimento. E então... Sempre tem que ter uma brincadeira, né? Acho que o Vlad tentou ali, mas não tentou ao mesmo tempo, né? Deixou, acho que pegar o pênalti do treinador complica depois, né? Bom, agora é hora de assunto sério. Alisson na vaga de Gabigol, uma possibilidade de mexida no time titular.
Sem Mena, que está no Chile graças ao falecimento do pai, Emerson pode ganhar uma chance na lateral esquerda. E o último treino antes da partida decisiva será fechado à imprensa. Oswaldo de Oliveira não vai revelar o esquema tático, muito menos os 11 titulares. Mas o atacante Leandro Damião deu uma pista que pode ser decisiva para o Santos chegar aos gols que tanto precisa no estádio do Pacaembu. A maioria dos centroavantes gostam de bola aérea. Sempre os centroavantes são jogadores altos, de estatura boa, para poder disputar essa bola. Mas esse jogo, eu acho que a gente tem um Cícero também, que é um belo cabeceador. E vai estar mais à frente ali junto comigo. E espero que ele possa entrar na área e a gente poder atrapalhar um pouco na zaga ali, no adversário, e poder fazer o gol. Bom, o Adriano Adolfo informava sobre a ausência do Mena, mas ele apareceu. Está confirmado. E vai jogar, e isso faz diferença para o Santos, sim. O Emerson não comprometeu no último final de semana, mas o Mena é um jogador internacional. Nas estatísticas do campeonato, ele tem números favoráveis nos desarmes. O Santos ganha em maturidade. Talvez o Santos venha com um volante mais de marcação. Eu não gosto, mas talvez o menino Gabigol ainda não esteja preparado. Com a entrada do Alisson, ele vai liberar mais o Cícero. Mas Cícero, apesar de ser eu volante... não gosto desse tipo de volante. Eu gosto de volante, eu acho que hoje tem que jogar como o Santos estiver jogando. Mas o Oswaldo sabe como é que o menino está se sentindo. E precisava então, aí... dar uma sacudida nesse elenco aí, depois que mostrou no final de semana, é uma alternativa, há de se respeitar, né? De repente o menino não está jogando, não está conseguindo segurar ainda, vai segurar porque ele é muito bom jogador, aí você põe. Mas eu não gosto, acho que é uma filosofia, tem que jogar ofensivamente, e o futebol hoje não tem mais espaço para esse negócio do volante e tal, né? Mas enfim, foi assim que o Santos fez 47 gols. O Santos vai ter muita dificuldade, mas eu acho que tem futebol, tem equipe, tem elenco, eu diria que é até obrigação de fazer o resultado contra o Ituano. A palavra é essa, obrigação. Pelo que jogou no campeonato, pela camisa. O detalhe é o seguinte, o Alisson vai para o jogo, o Oswaldo definiu isso na quarta-feira e hoje acabou tendo essa confirmação. Sobre o Ituano, para mim, o técnico revelação do campeonato é o Doriva. O time dele joga, guardadas as devidas proporções, como o Corinthians do Tite, um time que marca muito, que pega muito, joga por uma bola, pode ser o campeão paulista agora. Doriva, não entra nessa onda de arrumar confusão com a imprensa. É o momento do Ituano, a mídia, fechar treinamento do Ituano. É a hora de vocês aparecerem, né? Qual a oportunidade que tem? Se teve alguma divergência com o jornalista do Lance ou da Folha de São Paulo, resolva com eles numa boa, mas abra o treinamento, não entre nessa bobagem. E falar que ele menosprezou o Oswaldo, né? Você acha que o Oswaldo vai ler o Lance, com todo o respeito, e a Folha de São Paulo para definir o Santos, Doriva? Menos, né? Parabéns pelo trabalho, mas bem menos. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Quem será o campeão paulista? Ituano, 66% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Domingo, às 9h30 da noite, a gente se encontra no Mesa Redonda Futebol Debate. Gazeta Esportiva volta segundona. Bom final de semana para você. Tchau. É isso aí. Domingo tem Mesa Redonda aqui na Gazeta. Não perca. Tchau. Bom fim de semana. Até domingo no Mesa. Tchau.